Você começa todo animado, sonha, planeja, dá os primeiros passos, mas aí vem a primeira dificuldade e você desiste. Isso é uma cena que a gente vê se repetindo muitas vezes com os nossos projetos pessoais, na academia, nos relacionamentos, na dieta, nos nossos projetos de trabalho. E eu fico me perguntando por que é que a gente vive uma época de tão baixa tolerância à frustração, de tão baixa tolerância à dificuldade. E o que é que isso causa na gente? Porque, sendo bem sincero, o problema não é apenas você pular de galho em galho, não é apenas você desistir facilmente das suas atividades, metas, sonhos, projetos, enfim. Eu acho que o problema não está só nessa desistência fácil, rápida. Eu acredito que o problema ele é muito maior. Ele está naquilo que causa na maneira como a gente enxerga o mundo. Meu nome é Rafa Barbosa, eu sou filósofo. Aqui eu te ajudo a construir uma vida com paixão, com sentido e com realização. Hoje eu quero trazer uma conversa franca, direta, honesta, mas com três pensamentos que estão muito fortes em mim durante essa semana sobre todo esse contexto de falta de resiliência que a gente vê surgindo hoje. Esse contexto de falta de persistência, de falta de garra. E eu fico me perguntando por que é que isso acontece? O que é que tem acontecido que nos trouxe até essa situação? E o que é que isso causa na nossa vida? E obviamente o que é que a gente pode fazer para tentar superar essas condições. Eu lembro logo quando eu comecei a dar palestras que eu também havia começado a cursar filosofia. Para você que não sabe, eu primeiro trabalhei com engenharia, fiz mestrado em engenharia, trabalhei 8 anos como engenheiro corporativo e só depois eu entrei na filosofia. Mas quando eu comecei a dar palestras, eu ainda trabalhava como engenheiro e eu lembro que eu estava em um auditório e contei dessa minha transição que estava acontecendo na época. Contei isso durante a palestra. E aí uma pessoa levantou a mão enquanto eu falava, que trabalhava como engenheiro, mas que tinha decidido cursar filosofia. E uma pessoa levantou a mão como quem quer pedir a palavra, fazer uma pergunta. E aí essa pessoa disse assim: Eita, Rafa, você se arrependeu da engenharia, né? Se arrependeu da sua decisão. E aí o auditório calou na hora. Eu lá com o microfone na mão. A gente só ouviu o barulho do ar-condicionado. Mas veio uma resposta muito intuitiva, muito genuína dentro de mim. Eu olhei para aquela pessoa e disse: eu não me arrependi. Eu acrescentei. E por que é que eu conto essa história? Porque eu acho que é exatamente esse o senso que move muitas vezes a nossa vida, que move muitas vezes a sociedade hoje. De que qualquer troca, de qualquer mudança, de que qualquer barreira é sinal de fracasso, desistência, arrependimento. E aí isso faz a gente perceber como a gente vem vivendo uma vida, como a gente muitas vezes é direcionado, às vezes não é nem culpa sua, não é nem culpa minha, mas a gente é direcionado muitas vezes a viver uma vida instantânea. Eu, uma vez em uma das minhas aulas, eu trouxe uma analogia, que eu até lembrei dela hoje enquanto eu estudava, hoje pela manhã, que é de que parece que a vida da gente é como se fosse, as nossas escolhas têm que ser como se fosse quando a gente se depara com um freezer de conveniência. Não tem aqueles freezer quando você vai num posto de gasolina ou naquelas seções do supermercado que é só coisa congelada. Tudo o que tem lá está praticamente pronto.
Tudo que tem lá está praticamente feito. Você tem um esforço mínimo, que é pagar e esquentar na sua casa. E parece que a gente acredita que a construção da nossa vida tem que ser dessa mesma maneira, tem que ser instantânea. Hoje em dia eu acho que nem mais freezer de conveniência faz sentido, hoje em dia é mais o iFood mesmo, né? A gente acredita que tudo tem que ser apertou um botão e chegou ao nosso alcance. Não está mais interessante, troca. Não estou mais gostando, muda. E isso faz com que a gente caia numa fala que Nietzsche tem, que é muito pouco conhecida, mas que eu carrego muito comigo, quando ele diz: tem coisas que valem não por aquilo que a gente ganha, mas por aquilo que a gente paga. Tem coisas que valem não por aquilo que a gente ganha, mas por aquilo que a gente paga. Então, o que é que Nietzsche quer dizer com essa frase? As coisas que valem na nossa vida, não necessariamente elas estão atreladas ao que você vai ganhar depois que você viver elas, mas muitas vezes por aquilo que você vai pagar para tê-las. Então, por exemplo, eu olho para o meu casamento hoje. A minha esposa foi minha primeira namorada. É uma história bem interessante. A gente namorou quando nós éramos jovens, adolescentes. A gente terminou na época da escola. Nós ficamos 10 anos sem nos ver. E depois a gente se reencontrou já adultos na vida profissional. A gente começou a namorar, a gente casou. E obviamente o nosso relacionamento tem sim suas barreiras, tem sim suas dificuldades. Mas eu me vejo muito feliz hoje diante desse relacionamento, diante desse casamento. E uma das coisas que eu percebo é exatamente isso. Tem coisas que valem não por aquilo que a gente ganha, mas por aquilo que a gente paga. O que é que a gente paga todos os dias dentro do nosso relacionamento? É o diálogo, é a persistência, é a paciência, é a empatia. É esse desejo de superação que um tem com o outro. É esse desejo de que vão existir barreiras, vão existir dificuldades, mas a gente está disposto, nós estamos dispostos a olhar para o cenário que a gente vive e a tentar superar essas condições. E aí a gente pode entrar talvez já nessa primeira... Eu disse que eu ia trazer 3 pensamentos, 3 conselhos. Entrar no primeiro pensamento, que é exatamente essa ideia de frustração que a gente traz na nossa vida hoje. Hoje parece que qualquer frustração, que qualquer dificuldade é sinônimo de fracasso, é sinônimo de desistência, é sinônimo de que aquilo não vale a pena. Ora, não tem como uma coisa ser mais mentira do que isso. Não tem como. Eu vi uma passagem aqui, estava lembrando de um livro do Robert Greene, Maestria. Esse livrinho aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem, certo? Não é um livro sobre filosofia, tá? Eu não leio também somente sobre filosofia, não só leio Nietzsche, Camus, enfim, Epiteto, essa galera todinha. Mas eu busquei esse livro porque é um livro que fala muito sobre coisas que eu vivo, sobre criatividade, sobre processos de construir ideias. Então eu busquei ler ele e tem uma parte nesse livro, até abrir aqui para vocês, que ele fala assim, ó: frustração é sinal de progresso, indício de que a mente está processando a complexidade e exige mais prática. Quando eu li isso aqui, minha cabeça assim deu uma entortada na hora, porque parece muito simples, mas é muito verdadeiro. Frustração é sinal de progresso. Frustração não deveria ser sinal de desistência, mas sinal de progresso. É indício de que a mente está processando a complexidade e exige mais prática. Então a frustração é sinal de que você se deparou com uma barreira, de que você se deparou com uma dificuldade. E que para você superar essa dificuldade, você precisa de quê? De mais prática, de mais conhecimento, de mais reflexão.
Só que o que é que acontece hoje em dia? Quando a gente se depara com as primeiras barreiras e que a gente vai embora e que a gente desiste, é como se a gente zerasse esse nosso contador, sei lá, das nossas habilidades, das nossas skills, da nossa possibilidade de passar por essa barreira. É como se a gente reiniciasse tudo do zero. E aí eu tava até vendo aqui as minhas anotações que eu fiz. Eu queria poder mostrar pra vocês aqui a loucura que é eu lendo um livro. Mas eu escrevi exatamente isso. O problema é quando a gente se frustra e quebra a corrente. Quando a gente desiste. Então é como se a vida fosse nos dando assim, colocando coisas na nossa vida. A gente vai tendo possibilidades, né, sei lá, no relacionamento, no treino, na dieta, no trabalho. Você se depara com uma questão no trabalho que você se vê com dificuldade diante daquilo. Só que a gente não consegue assimilar de que essa dificuldade, ela é um paradigma. O que é um paradigma? É uma situação atual. É uma situação atual. E aí eu coloquei aqui. A frustração representa o estabelecimento de um novo paradigma, ou seja, de um novo patamar. Então é como se fosse assim, eu só consegui chegar até aqui. Eu só consegui correr 5 quilômetros. Eu só consegui fazer determinado tipo de planilha. Eu só consegui atender determinado tipo de paciente. Eu só consegui chegar até aqui na conversa, no relacionamento. Beleza. Vem a frustração. Frustração é um paradigma. É um patamar que é estabelecido na nossa vida. E aí eu coloquei, a evolução só existe com a superação de paradigmas. Isso é um conceito, inclusive, científico. Eu até coloquei aqui, lembrar de Thomas Kuhn, lembrar de Popper. Ou seja, a galera da filosofia da ciência, não vou aprofundar nisso, obviamente, mas a galera da filosofia da ciência que olhavam o quê? A gente só vai evoluir cientificamente falando, em termos de ideias, quando a gente se deparar com um paradigma, se deparar com um patamar, se deparar com uma frustração, se deparar com um estado em que a gente chega, em que parece que a gente não consegue mais avançar, e aí a gente precisa se fazer novas perguntas. A gente se precisa olhar para novos caminhos, olhar para novas possibilidades. E vai ser olhar para novos caminhos, olhar para novas possibilidades que vai nos dar a possibilidade de superar esses paradigmas, de superar esses patamares. Só que o que é que a gente faz hoje em dia? Quando a gente se depara com a primeira dificuldade, quando a gente se depara com essa primeira barreira, a gente desiste. E aí a gente nunca vai superando esses patamares. Tem coisa que vale não por aquilo que a gente ganha, mas por aquilo que a gente paga. É nessa superação de patamares que a gente vai construindo, que a gente vai moldando as nossas habilidades, as nossas possibilidades, que a gente vai construindo relacionamentos mais sólidos, mais verdadeiros. E tem uma fala, inclusive eu coloquei na minha dissertação de mestrado, vem de Chico Science. Chico Science, Nação Zumbi, ele diz que me organizando eu posso desorganizar. Me organizando eu posso desorganizar. Muitas vezes a frustração ela vem exatamente com essa bagunça, com essa desorganização na nossa vida. Mas é a partir dessa desorganização que a gente ganha a possibilidade de se reorganizar. A gente chegou num patamar, a gente chegou numa barreira, a gente chegou num paradigma. E é ver que as coisas estão bagunçadas, eu sei que nem sempre é fácil. Principalmente quando a gente está no meio do furacão. Mas olhando para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida mais ordinária, para aquilo que nos acontece, é importante a gente trazer esse pensamento. Isso que Chico Science fala, ele com toda a sua sabedoria, quem fala também é um dos filósofos que eu mais estimo, que é o Edgar Morin, filósofo francês. Tem uma fala dele nesse livrinho aqui. Se você puder ler esse livro, independente da área que você é, 7 saberes necessários à educação do futuro. É super pequenininho, olha o tamanho dele. Esse livro ele é fenomenal. Provavelmente eu vou indicar ele aqui para vocês inúmeras vezes. Vou trazer coisas dele aqui inúmeras vezes, porque na minha perspectiva foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida.
certo? E aí ele fala o seguinte: toda evolução é fruto do desvio bem sucedido. Toda evolução é fruto do desvio bem sucedido. E aí ele continua: não há evolução que não seja desorganizadora barra reorganizadora em seu processo de transformação. Não há evolução que não seja desorganizadora e reorganizadora. Então, a evolução ela vem exatamente da capacidade de lidar com a desorganização, de lidar com a frustração, de lidar com a barreira, de lidar com o patamar. Toda evolução é fruto de um desvio bem sucedido. Então, para a gente passar para o próximo conselho, para a próxima dica, pensamento, sei lá como é que eu vou chamar isso aqui, mas para a gente passar para esse próximo ponto, é a gente entender isso. A frustração, ela é uma possibilidade de ir adiante, ela é uma barreira que te mostra que você está mais perto daquilo que você necessita, daquilo que você gostaria talvez, daquilo que você talvez busca. É sinal de que não é que a gente vai ser masoquista, que a gente vai estar buscando se frustrar, mas é sinal de que talvez essa descoberta que você está procurando ou precisando, ela está mais perto do que você imagina. A frustração ela nos mostra esse sinal. A questão é o que é que a gente faz diante dessa frustração, o que é que a gente faz diante desse cenário. E aí, um segundo pensamento é que, eu até falei isso num podcast recente que eu participei, existem 3 forças que, na minha opinião, movem a nossa vida, que é o tempo, a ação e a esperança. Tudo aquilo que a gente constrói na nossa vida e que tem um valor e que tem, de fato, um significado real na nossa vida, um significado sólido, requer tempo. Não é... Você não vai encontrar no freezer de conveniência, você não vai encontrar no pedido do iFood. É uma panelona que você tem que cozinhar com o tempo, que você tem que experimentar várias vezes, que você tem que testar ingredientes diferentes, que você tem que esperar lá o tempo de cozimento, e que você vai errar, e que você vai acertar, mas requer tempo. Requer tempo. Olhe para toda a natureza, olhe para tudo ao seu redor. A vida nos diz isso de maneira muito clara. Tudo requer tempo. Tudo requer o tempo de plantar, requer o tempo de crescer, de ter raízes sólidas. Para que então, quando venha a florescer, venha a dar frutos. Não seja derrubado na primeira tempestade. Tudo requer tempo. E muitas vezes a gente quer eliminar a parcela do tempo na nossa vida. A gente vem de uma sociedade tão rápida, de prazeres tão instantâneos, de conquistas que parecem que tem que ser cada vez mais astronômicas, que a gente quer eliminar o fator tempo da nossa vida, mas não tem como eliminar. Desculpa. Você não vai resolver sua vida em 2 anos. Você não vai encontrar um relacionamento sólido em 6 meses. Pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser fantástica, incrível. Você não vai se tornar um profissional de excelência dentro de 1 ano, de 2 anos. Isso não vai acontecer. Desculpa, não vai acontecer. Por mais que muitas vezes as coisas aqui na internet nos façam acreditar nisso, nos casos isolados que a gente pega de sucessos astronômicos, de viralizações da noite pro dia, mas a vida não é Big Brother, que você entra lá e fica 3 meses e sai milionário. E mesmo assim, dos 20 que entram, só um sai milionário. Mas não é assim que a vida acontece. Requer tempo. Tempo da gente refletir, tempo da gente se aprofundar. Só que ao mesmo tempo requer ação. Também não é só esperar o tempo, deixar o tempo passar e a gente não direcionar as nossas ações. E a gente não construir no dia a dia. Então, quando a gente junta essas 2 camadas, o tempo e a ação, é que a gente vai conseguindo construir coisas sólidas. E que podem sim desmoronar novamente lá na frente. Só que tem um elemento que liga o tempo e a ação, que é a esperança. Por isso que eu digo que a esperança é a terceira força que move
essa vida que a gente leva. Porque muitas vezes a gente quer ser muito rápido em relação ao tempo, a gente vai plantando ali as nossas ações, só que quando falta a esperança, a gente acredita que isso não vai levar a lugar nenhum. Então é preciso nutrir a nossa esperança. Pode parecer meio romântico da minha parte falar isso, mas é preciso a gente ter um olhar esperançoso para o nosso futuro. E a gente pode fazer isso revisitando aquilo que a gente já conquistou, olhando para o que está ao nosso redor, tentando enxergar a beleza nas pequenas coisas da vida. Eu acho que isso dá um vídeo, um material, um conteúdo, sei lá, específico sobre isso, bem interessante. Só sobre tempo, esperança, tempo, ação e esperança. Se você acha que isso é um tema interessante, bota um comentário aqui, enfim, manda alguma coisa aí pra mim, porque aí a gente pode mergulhar mais, de maneira mais profunda nisso. E pra gente fechar essa nossa conversa, tem uma fala da avó da minha esposa, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida e que eu carrego muito comigo e eu quero compartilhar com você. Tem tudo a ver sobre isso, que ela sempre trouxe: seja forte, valente e valorosa. Seja forte, valente e valorosa. Então é preciso a gente trazer força diante dos desafios que a vida nos coloca. É preciso a gente buscar ser forte para aguentar mesmo o tranco. Mas é preciso ser valente também. Porque força tem a ver com a nossa resistência, com a nossa condição. Mas valentia tem a ver com a nossa atitude. Tem a ver com a nossa postura de ir adiante, de encarar, de ter uma atitude ativa, uma postura ativa diante dos desafios que a vida coloca na nossa frente. Só que ao mesmo tempo é preciso a gente ser valoroso. Ou seja, a gente se basear a partir dos nossos valores. Não acredite que o que eu estou falando aqui é que você tem que ser persistente, que você tem que suportar qualquer coisa, que você tem que aturar absolutamente tudo na vida e não tem que mudar de caminho nunca, não tem que mudar de direção nunca. Mas não é isso que eu estou falando. Mas os nossos valores, eles são excelentes indicativos de que valem a pena ou não seguirmos em um caminho. Se esse caminho que você vem seguindo, se ele se mostra como sendo algo que não está te fazendo tão bem e ele está te tirando daquilo que você acredita que são seus valores, talvez seja o momento de repensar. De repensar se esse caminho é o caminho que você deveria persistir ou não. Então, respira um pouco e pra gente condensar, sintetizar o que a gente conversou, falamos: frustração é uma possibilidade, é um estabelecimento de um novo paradigma e a gente só supera, a gente só evolui quando a gente supera esses patamares. A frustração é um indicativo para isso. 3 forças que movem, nós falamos que são tempo, ação e esperança, e um bom indicativo para a gente trazer para a nossa vida é ser forte, ser valente e ser valoroso. Eu não sei se você já é inscrito aqui ou não, se você já acompanha esse conteúdo ou não. Se você não é, eu sugiro, se inscreve. Eu percebo que a maioria da galera que acompanha aqui, mais de 70% das pessoas que acompanham meus conteúdos não são inscritos, não seguem, enfim. E meio que terminam perdendo a continuidade dessas reflexões. Meio que terminam passando batido, não é? Diante de uma vida tão rápida, passando batido nas possibilidades que a gente traz aqui. Então, se inscreve, segue e não deixa de acompanhar, para que a gente construa uma vida com paixão, com sentido e com realização. Eu te espero já já.